E se eu te disser que existe um final definitivo pra Eleven, e essa discussão é se ela morreu ou se não morreu é só uma isca? Esse não é um vídeo pra dizer que o final ficou em aberto, ok? Isso você já sabe. Mas é que existem respostas escondidas na própria série e nas entrevistas dos criadores. E como amigos não mentem, eu tô aqui pra te mandar a real se a Eleven viveu ou não. Tá pronto pra saber de uma vez por todas? Então só vem. Inês Trunks, Peter aqui. E bom, Stranger Things acabou e deixou todo mundo na dúvida, né? Se a Eleven morreu ou não morreu. Tem gente que tá convencida de que sim, que ela já era, acabou, né? Tem gente que defende lá com os dentes que não, que ela tá viva. E tem gente que tá exatamente do jeito que os irmãos Duffer queriam. Confusa, né? Dividida, né? E tá obcecada por pistas. A gente fica assim, entende? E hoje meu papel aqui não é ser juiz, é ser detetive, junto com vocês. Então vê que eu juntei peça por peça desse quebra-cabeça invertido, né? Pra você finalmente ter uma resposta. Mas de mundo invertido, basta a série, né? A gente tem que estar no mundo de cabeça pra cima. Pega a tua vida que tá de cabeça pra baixo e bota pra cima. Coloca ela nos eixos. Sabe o que você tem que fazer? Conquista a liberdade financeira com o teu segundo salário. Foi o que eu fiz. Eu fiz isso há mais ou menos 30 anos atrás. Foi quando eu consegui meu segundo salário. A partir dali, eu saí fora do meu primeiro salário. Esse segundo salário passou a ser meu primeiro salário. E dá pra todo mundo fazer isso. Todo mundo consegue fazer isso. Tem um caminho pra fazer isso, ok? Dentro da Sabe Class hoje a gente tem milhares de alunos que, cara, são iguais a você. Não é melhor ou pior, ok? São iguais a você. Tipo, eles não fazem as coisas acontecendo porque eles são eles. Não, eles não mostram nem o rosto. Existe estratégia pra você ganhar dinheiro sem mostrar o rosto. Como é que você faz? Você entra na Sabe Class, aí você vai ficar perdido lá, porque muito curso, muito treinamento você pode fazer. Aí você fala assim, pô, o que eu vou fazer? Tem um cyber tutor que vai conversar com você, vai entender você, fazer algumas perguntas do tipo, o que você gosta? O que você é bom? O que você gostaria de fazer? Ele vai entender você e vai colocar você no caminho certo. Qual curso você deve fazer? Ou seja, esse cybertutor fica com você 24 horas por dia, te indicando o que você deve fazer ou não. Você sai dali com um currículo, cara, turbinado demais. Não deixa de comparecer. Link tá aqui embaixo ou no QR Code. Cara, o mercado digital vai abrir as portas pra você, te garanto. Beleza, vamos começar pelo que a gente tem, né? O final foi aberto e abriu duas possibilidades. Ou a Eleven se sacrificou no meio da destruição do mundo invertido e virou camiseta da saudade, ou tudo foi uma ilusão da Kali e o Mike entendeu que desapareceu pra nunca mais voltar. Só que essas duas teorias se entrelaçam, porque no fundo o que a série mostra é definitivamente uma morte. A gente viu uma morte. Mas qual tipo de morte? Uma morte real ou uma morte simbólica? Pensa nos elementos, vamos lá. Tem despedida, tem explosão, tem Eleven ficando pra trás, tem salto temporal, tem a vida de todos os outros continuando, tem a ausência da Eleven, todo mundo sofre com isso, né? Então, narrativamente, isso é luto, ponto. Né? Seja ele concreto ou simbólico, é luto. Você entende onde eu quero chegar com isso? Independente se ela morreu ou não, pros outros ela se foi definitivamente. E o sentimento é de luto de qualquer jeito, não importa. Agora, na cena, lá no vazio, se despedindo do Mike, o texto mostra um sacrifício heróico, entende? Ela tem uma decisão extrema em nome de um bem maior. A trilha sonora é despedida em momento algum, alguma coisa ali sugere esperança, entende? E quando o portal se fecha, ninguém resgata ela. O Mike termina a série como um carinha que perdeu o grande amor da vida dele, né? Mas por dentro ele se recusa a aceitar que perdeu. Porque a forma de negação dele é a esperança. É o tal do eu escolhi acreditar, entende? É daí que ele contamina todo mundo com essa esperança da teoria final, né? Dela livre, anônima, buscando as três cachoeiras. E é nesse ponto que entra um detalhe importante. Stranger Things nunca esconde quando alguém morre. A Barbie morreu, o Bob morreu, o Ed morreu, a Max quase morreu e a série fez questão de mostrar que não foi definitivo, né? Até o Hopper, quando ele foi arrastado lá pelo portal na temporada 3, no fim do mesmo episódio, eles mostraram, né, o soldado russo falando o cara americano, entende? Então, no último episódio da temporada 5, as mortes foram claras, foram definitivas pra gente. A Kali morreu e foi uma morte inquestionável, sabe? Sem metáfora, sem corte seco, sem margem pra ambiguidade, você não ficou na dúvida ali. Isso é importante porque a Kali tem uma função narrativa, né? Qual? Ela é o pilar da teoria da ilusão. E se a Kali morreu, quem poderia ter criado a ilusão da Eleven? Como essa ilusão foi criada? Por quanto tempo essa ilusão poderia durar? As respostas imaginadas pelo Mike são muito frágeis, concorda com isso? Outra morte do episódio final é o Vecna. Ele morreu sem deixar sobra de dúvida. Pô, a cabeça dele rolou pelo chão. Quando Stranger Things mata alguém, tipo, a série confirma. E ponto final. Quando Stranger Things não mata, ela deixa a esperança na cara. Com Eleven, não teve esperança concreta na tela. Teve um sonho de um personagem que estava sofrendo. Só que agora a gente tem que mergulhar mais fundo, né? No significado da morte da Eleven. É isso que eu quero falar com vocês. E tipo, tudo começa com a morte do Vecna. Não é a Eleven que dá o golpe final, é a Joyce, né? Isso muda tudo. A Eleven sempre foi a grande heroína da história. Mas ela não termina matando o vilão, percebe isso? Ela até luta com ele, mas não foi ela que derrotou o Vecna de vez. Então, com quem ela termina? Quem é o personagem que a Eleven acaba de vez? Com ela mesma, percebe isso? Isso é muito
muito estranho, né? Por causa de um detalhe muito importante. A Eleven nunca quis morrer. E aqui eu vou ser bem direto com vocês. Interpretar o final dela como se ela quisesse acabar com a própria existência quebra totalmente a lógica dessa personagem. A Eleven nunca foi suicida. Você entende, né? Nunca foi. Pensa comigo. Ela foi criada como arma, usada como experimento, condicionada a virar uma máquina de matar. Ela foi criada assim. A jornada dela sempre foi o oposto de acabar com ela mesma. Ela passou tudo simplesmente tentando sobreviver. Até quando a Kali propõe que as duas se sacrifiquem para dar fim aos planos dos militares, a Eleven não viu aquilo com um peso gigante, porque ela nunca quis morrer. Desde criança, ela nunca viu problema em matar. Mas morrer não era uma coisa que passava pela cabeça dela. Até na temporada 1, quando ela tentou se sacrificar para derrotar o Demogorgon e salvar os meninos, ela fez isso devastada. E quando ela se deu conta que ela sobreviveu, ela simplesmente se escondeu na floresta e ficou por lá. A Eleven tem nela, cara, o instinto de sobrevivência. Isso não muda, tá na série inteira. Então o episódio final não tem sentido com o conflito da Eleven decidir morrer ou não. O conflito é sobre viver sendo caçada ou desaparecer. E desaparecer não é morrer. Percebe isso? É deixar de existir pros inimigos. Só que o preço é deixar de existir também pros amigos. E além disso eu te pergunto agora, cara. A Eleven precisava ficar fisicamente dentro do mundo invertido pra ele ser destruído? A resposta é óbvia. Não, não precisava. A destruição do mundo invertido foi feita com as bombas. Então a presença dela naquele ponto, cara, não é funcional pro plano. Ela ficar lá dentro não destrói o abismo. Os monstros já tinham sido derrotados. Ela fica lá por um único motivo: encerrar a própria história aos olhos do mundo. Isso vira a mesa inteira. Agora vamos falar do Mike, né? Porque o final da série é contado pela perspectiva dele. É o Mike que narra, é ele que acredita. Só que nada do que ele fala parece que tem fundamento. Tudo bem, isso não faz dele um mentiroso, mas faz dele um narrador não confiável. Porque ele constrói uma história de final feliz pra ela. Mas a história é frágil. Ele descreve o fim dela com detalhes, mas ele não viu nada. Ele não viu a Kali morrer com os tiros. Ele não viu a Kali sobreviver aos tiros. Ele não viu a Kali usar os poderes pra salvar a Eleven. E nem viu a Eleven fugir. Mas mesmo assim ele narra todos os detalhes. E sugere duas coisas possíveis. Ou ele tá criando uma narrativa extremamente precisa, ou ele sabe mais do que parece. Nas despedidas do Mike e Eleven, uma frase ficou no ar e muita gente pensou que foi fanservice. Amigos não mentem. A Eleven sempre levou esse lema muito a sério. Ela não mente. E não ia ser numa hora dessa que ela ia mentir. E se ela fosse mentir, duvido que seria logo pro Mike. Justo pro Mike? Então, já que ela não mente, o que foi mesmo que ela disse pro Mike? Ela disse, eu vou morrer? Não, não disse. Ela disse, eu vou voltar? Também não disse. A Eleven não mentiu, mas ela também não deu nenhum detalhe do que ia acontecer. E isso é crucial. O plano ficou em aberto pro Mike e, consequentemente, pra gente também. Então vamos ver o que os criadores da série falaram sobre isso, porque foram eles que escreveram esse final. Numa entrevista pra Variety, o Matt Duffert explicou que a ambiguidade do final coloca o público exatamente no mesmo lugar dos personagens. Olha o que ele falou. Obviamente a intenção é que seja ambíguo, certo? Com a Eleven. No fim das contas, a história é contada do ponto de vista do Mike e dos amigos dele. E eles não sabem se a Eleven sobreviveu, e o público também não pode saber. Se você soubesse que ela está por aí e que existe, então ela estaria em grande perigo. Então achamos que havia algo muito interessante em não saber ao